Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Na aula de hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre o Centro-Oeste, né? E aí a gente já falou sobre a ocupação, sobre características gerais. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a dinâmica natural dessa região, ok? E aí, para a gente entender melhor, eu desenhei um mapinha aqui do Brasil. Não tá lá essas coisas de bonito, mas é o que a gente tem para hoje. Então, aqui a gente pode ver o quê? O território brasileiro, né? E aí eu destaquei aqui, não sei se vocês vão conseguir olhar, mas aqui destaquei a região centro-oeste de vermelho, certo? E aí, para a gente ter dimensão do quanto da porcentagem que nessa região tem de cerrado, certo? Eu tentei desenhar aqui, grifar a parte em que o cerrado tem o domínio nessa região. Então, como já dei o spoiler, né? O domínio morfoclimático que vai prevalecer nessa região é o cerrado. O que é domínio morfoclimático? Domínio morfoclimático, como diz, é um domínio, né, que é o que vai ter uma relevância, um destaque. E morfoclimático, o que significa? Morfo é forma e climático é clima, né, de questões climáticas. Então, domínio morfoclimático vai ser um domínio que ele tem característica tanto de relevo quanto de clima. Então, a gente aí vai destacar que no centro-oeste vai prevalecer o domínio morfoclimático cerrado. Então, a gente vai ter características de relevo e de clima, né, que vão pertencer ao bioma cerrado, ao domínio morfoclimático cerrado. E aí, quais são essas características que a gente vai destacar no cerrado? Nós temos, primeiramente, planaltos. Então, planaltos são grandes elevações, que elas são planas em cima. Então, é como se fosse uma montanha, certo? Uma montanha que ela é reta em cima e ela é bem íngreme no seu, certo? Só que aí geralmente vai ter escarpas que é um relevo sedimentar que vai suavizando essa queda do planalto. Então, geralmente ele vai se parecer assim. Olha para ver, assim, plano em cima e o relevo fazendo uma curva descendo embaixo, certo? Então, aqui em cima a gente percebe que vai ter tipo como se fosse um paredão gigante, que a gente chama de planalto, né? E aí, aqui em cima, eu não vou ter uma grande atividade de vida, mas aí com o processo de sedimentação desse aqui, o que é sedimentação? Sedimentação é quando esse planalto, né, relevos, a rocha vai se desgastando. Quando a rocha vai se desgastando, vai ficando areia, solo. E aí esse solo vai propiciar a vida, certo? Então, digamos que esse aqui seja um relevo original. Aqui ainda não tem presença de vida de solo, ok? E aí, com o tempo, com chuva, com vento, temperaturas, vai se formando areinhas. Então, digamos que isso aqui vai ser o solo. Vai formando solo. Quando o solo vai formando, aí sim a vegetação vai vir, vai surgir. E aí vão nascer plantas. Só que como eu não tenho um solo tão profundo, tão fértil, tão potencializado, as plantas que vão surgir aqui vão ser plantas de baixo porte, plantas pequenas, arbustivas. Então a gente vai ter mais arbusto, mais plantas que têm galhos, como é parecido com a caatinga, são plantas pequenas com galhos retorcidos bem tortinhos assim, com não muitas folhas. E aí, por que isso acontece? Porque o clima dessa região é um clima tropical. Então, não chove muito. A paisagem vai ser marcada por
por pouca chuva. Então, são plantas arbustivas que se adaptam com pouca chuva, elas têm um porte pequeno e a gente percebe que o quê? Chove em uma determinada época do ano e no resto não chove mais. Então, nós temos como se fosse o ano todo dividido em 2 estações, como se fosse, mas tem as 4 estações. Mas aí a gente percebe que existe o verão, que é a época que chove, certo? Né? No cerrado. E o inverno, que é o tempo seco, certo? Então, no cerrado, que é a predominância, o que predomina no centro-oeste, vai ser o quê? Cerrado, com clima tropical, nós temos planaltos, certo? O clima seco, chove no verão, seco no inverno. E aí, o que é que a gente pode destacar nisso? O que é que a gente pode perceber nessa região? A gente tem predominantemente cerrado. Só que não resta uma área, né? Não é tudo cerrado. E o que é que a gente vai achar na área que está restando ali? O que é que a gente vai perceber nessa área? A gente vai perceber que vai ter planícies. Então, onde tem os planaltos, né? É característico do cerrado. E aí, a gente vai ter aqui planícies. Então, aqui é tudo plano. Raramente nós vemos depressões, que são áreas que são abaixo do nível do mar. Mas aí a gente vai ter mais o quê? Planícies e planaltos. Então, se eu chegar para você e perguntar qual a característica principal natural do centro-oeste, vamos dizer o quê? Que é característico, que tem um clima que é tropical e vai ter um relevo que é marcado por cerrados, por planaltos do cerrado e por planícies, áreas que são planas, certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma informação que vocês queiram saber a mais, vocês podem me perguntar, ok? A aula de hoje fica por aqui e até a próxima semana.